Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui nas nossas aulas. Hoje nós iremos falar a respeito de ArrayList. Bom, é um conteúdo aqui extremamente importante porque é uma estrutura de dados, né? E nós iremos abordar como que essa estrutura de dados ela é utilizada dentro do Java. Então vamos iniciar aqui com o conceito, né? Do que seria o ArrayList. Bom, o ArrayList é uma das principais implementações de list, que é uma lista, né? Na coleção do framework Java. Então é uma estrutura de dados que pode crescer e diminuir, né? De forma dinâmica. Isso que é o interessante, tá? Então ela é diferente do vetor, né? Ou do array, permitindo o armazenamento de objetos sem a necessidade de definir um tamanho fixo. Então a gente não precisa fazer essa definição aqui de tamanho. Ó. Enquanto os arrays possuem um tamanho imutável, ou seja, quando você for definir um array, você tem que definir o tamanho deste array. O ArrayList ele permite que nós façamos a adição e a remoção de elementos com facilidade. Então ele consegue se ajustar de forma automática. Então por isso que ele é interessante se trabalhar. Então assim, ó, a coleção do framework Java oferece várias implementações de listas. Então vou colocar duas aqui para vocês, né? Mas a gente vai abordar somente o ArrayList. Então nós temos o ArrayList e o Linked List. O ArrayList ele é ideal para que a gente consiga fazer um acesso rápido por índices e criar as listas dinâmicas, né? Com poucas inserções no meio dessas listas. Já o Linked List é uma boa escolha para que nós possamos fazer inserções e remoções de forma frequente no início ou no meio da lista. Então, para cada funcionalidade, né, você tem um tipo de lista que você pode implementar. No nosso caso aqui, nós iremos fazer a implementação de um ArrayList. Então, o meu ArrayList, ele é capaz de armazenar qualquer tipo de objeto. Então, assim, ó, mas para que ele consiga realizar esse armazenamento, ele tem que ser definido por meio desses generics, que aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Quando o tipo ele é definido usando o generics, o compilador ele sabe que apenas objetos desse tipo específico podem ser armazenados no ArrayList. Então, aqui nós temos a forma, né, como esse ArrayList ele precisa ser definido. Então, se você quiser um ArrayList que armazena strings, você usa o generics string. Se você quiser que o ArrayList armazena inteiro, você utiliza o integer. Se você quiser que ele armazena objetos do tipo produto, você vai defini-lo, né, utilizando o generics produto. Essa sintaxe generics, ela utiliza esse símbolo aqui, ó, que é o operador diamante. Então, quer definir o array usando generics, você tem que utilizar essa simbologia aí, tá? Então, neste exemplo aqui, nós temos um ArrayList que armazena strings, tá bom? Aqui nós iremos falar um pouco mais a respeito das operações, né, que o ArrayList é capaz de realizar. Mas nesse primeiro exemplo, nós definimos aqui um ArrayList do tipo string, né? E o nome dele é lista nomes. Então, inserimos aqui João dentro dessa lista nomes e Maria. Vamos falar agora das características do ArrayList. Bom, vamos lá. Então ele possui a capacidade de aumentar e diminuir de forma dinâmica. Ele mantém a ordem de inserção dos elementos. Ele pode conter elementos duplicados. E ele não permite que tipos primitivos sejam inseridos de forma direta. Ou seja, é necessário usar o wrapper, como nós havíamos falado agora no generics. Então você tem que utilizar o integer, o double, para inserir tipos primitivos dentro do array. Do ArrayList, tá? Ok, então
Agora, sabendo um pouco mais a respeito do ArrayList, a gente pode falar um pouquinho sobre as operações. Então, a primeira operação que nós temos aqui é a de adicionar. Então, a gente tem aqui o método, né, add. O que ele faz? Ele insere um elemento no final da lista. Se você utilizar o add e passar o index e o elemento, ele insere um elemento em uma posição específica. Perfeito. Se você utilizar o get e passar o index, ele vai te retornar o elemento na posição específica. Se você utilizar o remove e passar o index, ele vai fazer o que? Ele vai remover o elemento da posição específica. Se você utilizar o size, ele vai retornar o número de elementos da lista. Se usar o clear, ele vai remover todos os elementos da lista. Então, essas operações aqui tornam o ArrayList muito mais flexível do que o array. A ordem dos elementos é mantida e ele permite que elementos sejam adicionados em qualquer posição. Então, observem aqui os exemplos que eu vou colocar. Nesse primeiro, nós faremos nós vamos adicionar, né? E não iremos passar a posição. Então, a gente criou aqui um ArrayList do tipo integer, ou seja, ele vai receber números inteiros. O nome desse ArrayList vai ser lista de números. Então, vamos lá, usando o add. Então, a gente vai adicionar no final da lista, porque nós não definimos o index. Então, quando você passa aqui a lista de números e a operação add, com o número aqui como parâmetro, ele vai inserir a posição 10. Então, se você for visualizar o resultado, até o momento é o número 10 que está na lista. Ok. Agora, se você vier chamar novamente, né, lista números add 20, aí agora ele vai ter a posição 20. Porque ele está adicionando no final. Se você chamar novamente o 30, agora o 30 ele vai estar no final da lista. E aqui a gente entrega o resultado, tá, da lista. Terminado, vamos para o segundo exemplo. Agora eu vou usar o add, só que eu vou passar aqui uma posição. E o elemento que eu quero inserir nesse nosso ArrayList. Então eu vou adicionar o número 15 na posição 1. Lembrando aqui, tá, pessoal, que aqui começa na posição 0, na posição 1 e na posição 2. Perfeito. Então, se eu vier aqui chamar o lista números add 1 e passar o número 15, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. O 10 vai permanecer na posição 0. Aqui na posição 1 vai ter o número 15. Na posição 2 vai ter o 20. E na posição 3, agora, o número 30. Perfeito. Para a gente finalizar aqui esse exemplo, eu vou usar o get e vou pegar a posição index. Né? No caso aqui eu vou passar 2. Então eu vou querer saber quem está na posição 2 aqui no meu ArrayList. Neste caso aqui, quem vai aparecer vai ser o número 20. Por quê? Porque é o 20 que está na posição 2. Ok? Mais um exemplo. Agora usando o remove e passando aqui o index. Então, novamente, eu vou criar um ArrayList do tipo inteiro, chamado lista de números. Vou inserir aqui 10, 15, 20 e 30. Então, se a gente for fazer o desenho aqui, vai ficar assim, ó. 10, 20. Opa, 20 não. 15, né? Aqui, ó. 10, 15, 20 e o 30.
Perfeito. Vamos seguir adiante. Agora eu vou remover na posição 3. Se aqui não começa no 0, 0, 1, 2 e o 3. Deixa eu colocar aqui organizadinho aqui, peraí só um instante. Eu achei que ia ficar melhor aqui, mas não ficou não. Peraí. Aqui, ó. 0, 1, 2, 3. Então, se eu quero remover na posição 3, ele vai remover o número 30. Tá aqui, ó. É ele que vai ser removido. Se eu quiser descobrir o tamanho da lista, eu vou usar o lista de números, ponto size. Ele vai me entregar agora o tamanho dessa lista aqui, que vai ser 3 elementos. Vão ser esses elementos aqui, ó, porque o terceiro elemento aqui, né, da posição 3 foi removido. Se eu usar o clear, então como é que eu faço para usar? Lista de números, ponto clear. Aí ele vai limpar essa lista inteira. Aí a lista vai ficar vazia. Então agora, vamos dar uma olhadinha. Vamos fazer um exercício aqui para a gente poder verificar como que a gente vai colocar isso no nosso código, né? Então aqui, ó, você deverá criar um programa em Java que permita adicionar 10 números inteiros em uma lista. Após a inserção, o programa deve solicitar ao usuário a posição de um elemento que deseja ser removido. Ao final, o programa exibirá o tamanho atual da lista e os seus elementos. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente vai fazer esse exercício aqui. Eu vou vir aqui, eu vou criar aqui uma classe Java, vou chamar lista. Perfeito. PSVM ArrayList integer lista números new ArrayList. Ok, lista criada. Agora, o que eu vou fazer? Neste caso aqui, eu já vou fazer o seguinte, eu vou adicionar, tá? Ele quer adicionar 10. Eu vou colocar aqui 1, 2, ok, vamos seguir aqui. Aí vamos solicitar ao usuário a posição de um elemento que ele deseja remover. Então vamos perguntar aqui para o usuário aqui, ó. Aí para perguntar a gente tem que ter o scanner, né? Então scanner entrada new scanner system. Vamos importar. E aqui eu vou perguntar. Informe a posição que deseja remover. Aí eu vou aguardar aqui o retorno, né? Então ele vai ser int posição entrada.next int. Ok, já temos a posição de remoção. Como eu já tenho a posição de remoção, eu vou vir aqui, lista número, ponto remove. Eu vou passar a posição. Após eu entregar a posição, eu posso informar como que a lista está, né? Então eu vou apresentar aqui a lista antes da remoção. Aí, ok. É isso mesmo. Ficou bem mais fácil, né? Então eu apresentei aqui como que era antes da remoção e depois eu fiz a remoção. E aí ele me entregou aqui a saída. Vamos rodar mais uma vez aqui. Esse aqui é o meu ArrayList. Eu quero remover a posição número 6. Qual que vai ser? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 70. Então o 70 tem que sair. Perfeito, é isso mesmo. Ok?
Vamos seguir adiante. Diferença entre um array, né, que é um vetor, e um array list. Bom, o array list ele é dinâmico e faz parte da coleção do framework Java, enquanto o array, né, que é um vetor, é uma estrutura de dados estática, ou seja, tem tamanho fixo. Outros pontos são importantes. Ó. O array, como nós falamos, tem tamanho fixo, enquanto o array list pode aumentar e diminuir de forma dinâmica. Os tipos primitivos, né? O array pode conter os primitivos, né, que a gente já explicou a respeito, e o array list só armazena objetos. Então precisa ser utilizado o wrapper, que seria aquela proposta lá do generics. Outros pontos que são importantes, ó. Métodos. Vetor não possui método para adicionar, remover ou buscar elementos. O array list já possui. Performance. Acessar elementos em vetor é mais rápido. Porém, o array list ele tem mais flexibilidade em situações onde é possível, onde a gente tem inserções e remoções de forma dinâmica. Então tem essa questão aí. Iteração. O que seria a iteração? Seria a gente percorrer, né, o array list e apresentar as informações na tela. Para fazer a iteração de elementos no array list, a gente pode utilizar as principais, seria o loop tradicional e o loop for each. O iterator aqui, a gente pode apresentar, eu vou até deixar o código para vocês, né, no GitHub do iterator, mas eu vou mostrar aqui esses dois exemplos aqui que são os mais tradicionais aqui para a gente poder utilizar. O loop tradicional, ele utiliza o get e precisa passar aqui o index para acessar as posições específicas. O for each é uma forma mais simplificada de fazer essa iteração, sem precisar gerenciar os índices de forma direta. Vamos lá, o tradicional. Só um exemplo aqui para vocês acompanharem. Esse material também vai estar disponível para vocês, né? Então, por isso que é bom vocês irem acompanhando junto comigo e pegando esse código e colocando lá na sua IDE para vocês acompanharem juntos. Aqui foi criado um array list do tipo inteiro. O nome dele é lista de números. Foi adicionado aqui o número 10, 20, 30, 40 e 50. Para que nós possamos fazer o loop aqui, a gente vai fazer o for tradicional. Então, o que a gente vai passar aqui no for, né? Inicialização da variável de controle, condição de parada e incremento da variável de controle. São as três informações que o for solicita. Ó, inicializar variável de controle, a condição de parada e o incremento da variável de controle. É isso que é necessário. Depois que você passou essas três informações, você vai buscar o elemento através do get. E depois você vai entregar o elemento aqui na sua saída. O for each ele é uma versão mais simplificada. Observem só. Aqui nós temos um array list do tipo string. O nome dele é frutas. Eu vou adicionar aqui maçã, banana e laranja. Para que eu consiga percorrer esse array list, eu vou usar o for, porém a estrutura dele é diferente. Você vai pegar, declarar aqui uma variável do tipo na qual seu array list está armazenando informação. E aqui é o array list propriamente dito, frutas, ó. Esse aqui é o meu array list. Perfeito. Como que eu faço para apresentar a informação na tela? Eu uso o meu system.out.println e passo para aqui na saída a variável que você definiu aqui, ó, tá bom? Então, tem que entender. Frutas é o array list e fruta é a variável que está recebendo cada item daquela lista. Por isso que eles têm que ter o mesmo tipo. Métodos avançados aqui dentro do array list. Vamos dar uma olhadinha nesses dois aqui. Ó, o contém. O array list oferece métodos para buscar e localizar elementos.
Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O contém, ele retorna verdadeiro se a lista possuir, né, o elemento especificado. E o index of aqui, ele vai retornar o índice, o primeiro índice que foi da ocorrência que você solicitou. Então a gente consegue buscar e localizar através desses métodos aqui. Esses métodos são úteis para verificar a existência de elementos e encontrar a posição. Lembrando que, como nós podemos ter duplicidade de informações, o index of vai retornar o primeiro índice daquela ocorrência. Por exemplo, eu tenho um array list aqui do tipo string. O nome do array list é animais. Vou adicionar aqui cachorro e gato dentro do meu array list. Vou utilizar o contains, né? Então ele vai verificar, existe cachorro dentro da lista? Sim, ele retorna verdadeiro. Vou usar o index of para localizar. Quero localizar gato, ele vai me retornar um índice 1. Por quê? Porque cachorro está na posição 0 e gato está na posição 1. Ok? Então é isso, pessoal. Novamente, vou só reforçar. Todo esse conteúdo vai estar disponível para vocês. O link está na descrição. O GitHub também vai estar na descrição desse vídeo. E também no comentário fixado. Então qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um abraço.